Boa noite, queridos, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amém? É uma grande alegria estar com vocês no domingo, dia do Senhor, para cultuarmos o Senhor, para compartilharmos agora a sua palavra, sermos nutridos por ela. Eu peço que você abra a sua Bíblia em Judas. Hoje nós vamos trabalhar os versículos 17 até o versículo 23. Hoje eu vou utilizar a tradução Nova Almeida atualizada. NA. Os irmãos encontraram? Amém? Judas, capítulo 1, é o único capítulo, claro, do 17 ao 23. Mas vocês, meus amados, lembrem-se das palavras anteriormente proferidas pelos apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo. Eles diziam a vocês: nos últimos tempos haverá zombadores, andando segundo as suas ímpias paixões. São estes os que promovem divisões, seguem os seus próprios instintos e não têm o Espírito. Mas vocês, meus amados, edificando-se na fé santíssima que vocês têm, orando no Espírito Santo, mantenham-se no amor de Deus, esperando a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo, que conduz para a vida eterna. E tenham compaixão de alguns que estão em dúvida, salvem outros, arrebatando-os do fogo. Quanto a outros, sejam também compassivos, mas com temor, detestando até a roupa contaminada pela carne. Vamos ao Senhor em oração. Pai, nós estamos diante da Tua palavra, Senhor, da Tua santa palavra, Senhor. Ela nos alimenta, ela nos ensina, ela nos confronta, nos admoesta. Ela expõe os nossos pecados e ela mostra o caminho de salvação. Senhor, eu reconheço a minha total dependência e necessidade de Ti. Sem Ti eu nada posso fazer, Senhor. Apesar de mim, Senhor, usa-me como instrumento para expor a Tua palavra com fidelidade ao Teu povo que me escuta. Prepara os corações, Senhor, como solos férteis para receber, Senhor, a Tua boa semente, que somente o Teu nome seja engrandecido e glorificado. Eu oro no nome de Jesus Cristo, nosso Salvador e Senhor. Amém. Queridos irmãos, hoje nós estamos dando continuidade em nossa série, cujo título é Batalhando pela Fé. Até aqui nós já aprendemos algumas coisas importantes. Nós vimos que o autor desta carta é Judas, o irmão de Tiago e meio-irmão do nosso Senhor Jesus Cristo. Judas se apresentou ali no início da carta como servo de Cristo, e ele chama os seus leitores de chamados, amados em Deus Pai e guardados em Cristo. O tom pastoral que ele lida ali com os seus leitores, com aquelas ovelhas, com aqueles irmãos em Cristo, a quem ele se preocupa ao enviar essa carta. E Judas também apresentou nos versículos seguintes o motivo pelo qual ele escreveu a eles. Ele se sentiu obrigado a chamá-los a batalharem diligentemente pela fé que de uma vez por todas foi entregue aos santos. Ele queria falar sobre outro assunto, ele queria escrever sobre a comum salvação que ele tinha com seus irmãos. Mas por conta de um motivo, ele teve que chamá-los a batalhar pela fé. Qual é esse motivo? Qual é o motivo? Meus irmãos, porque Judas tomou conhecimento que haviam certos indivíduos infiltrados na igreja, infiltrados na comunidade cristã. Esses eram homens ímpios,
Esses homens eram ímpios, eles deturpavam a graça de Deus, eles eram libertinos, eles eram antinomianos, aqueles que talvez diziam, uma vez que nós somos salvos pela graça, podemos viver como queremos. Viviam uma vida ímpia, deturpavam o ensinamento de Cristo, negavam o seu senhorio por meio de suas palavras e de suas ações. E Judas, para ilustrar o comportamento perverso desses homens, lembrou de 3 exemplos de juízo bem conhecido de seus leitores, naquele tempo. Quais foram esses exemplos? Ele lembrou do exemplo dos israelitas incrédulos ali que pereceram no deserto sem entrar na terra de Canaã. A murmuração daqueles homens, a incredulidade daqueles homens. Além disso, ele lembra do exemplo dos anjos caídos que foram rebeldes contra o Senhor e também foram condenados, sofreram o juízo do Senhor. E em terceiro lugar, ele lembra do exemplo daquelas cidades imorais, dos homens daquelas cidades imorais, como Sodoma, Gomorra e outras cidades circunvizinhas que se entregaram à imoralidade. Ele cita esses 3 exemplos, e na última mensagem nós vimos uma longa sessão na qual Judas apresenta o perfil desses homens, o perfil desses infiltrados, o perfil desses adversários, que, assim como Sodoma e Gomorra e as cidades que se entregaram à imoralidade, esses homens contaminam a carne, eles também se entregam a imoralidades. Assim como os anjos caídos foram rebeldes contra o Senhor, esses homens também rejeitam o governo do Senhor. Assim como os israelitas incrédulos no deserto difamaram as autoridades constituídas por Deus, esses homens também eram murmuradores e difamaram autoridades superiores. Então Judas relaciona esses homens com alguns personagens do Antigo Testamento. Estes são Caim, que foi assassino, que foi ímpio, que foi um exemplo de impiedade ali no Antigo Testamento, que foi rebelde contra o Senhor. Balaão, que foi ganancioso, que levou o povo de Deus à imoralidade e à idolatria, por interesses egoístas, por interesses gananciosos. Citou também o exemplo de Corá, que foi rebelde contra o Senhor e as autoridades que Deus estabeleceu. Então Judas utiliza alguns exemplos para ilustrar como são esses homens. E como nós falamos aqui, todos esses exemplos a respeito de uma descrição dos infiltrados, dos adversários, dos falsos mestres, são exemplos que nós não devemos seguir, exemplo do que nós não devemos fazer, exemplo de a quem nós não devemos seguir, que tipo de ensinamento nós não devemos nem chegar perto. Meus irmãos, eles são comparados a rochas submersas, que fazem navios naufragarem. Eles estão ali, quem sabe, de forma imperceptível, mas estão causando dano, causando problema, causando naufrágio ali dos navios e, quem sabe, trazendo problemas sérios à comunidade cristã. Ali, infiltrados, disfarçados de crentes, quem sabe falando até, dando graça e paz, carregando uma Bíblia nas mãos, claro, contextualizando para os nossos tempos, mas trazendo grandes, sérios problemas para a igreja, disfarçando-se de crentes, mas por dentro são lobos, são ímpios, são homens perversos. Eles são comparados a nuvens sem água. Eles não prometem aquilo que eles aparentam ser. Eles são hipócritas. Eles são árvores infrutíferas. Eles são como ondas bravias do mar que trazem toda a sujeira para a praia. Eles são como estrelas cadentes, como estrelas errantes, cujo destino é a escuridão. Meus irmãos, e o que foi profetizado a respeito desses homens foi juízo, condenação na segunda vinda de Cristo. Meus irmãos, esses homens são ímpios, murmuradores, arrogantes, aduladores, interesseiros e imorais. Nós já aprendemos tudo isso. Agora, diante desse problema, diante
dessa situação, dessa necessidade de batalha, como a igreja deve se portar, como os crentes devem estar nessa batalha, como nós devemos nos comportar diante disso, quais são as instruções que Judas dá aos irmãos na fé nessa batalha. É sobre isso que nós vamos tratar hoje, fazendo 3 perguntas, cujas respostas serão encontradas, extraídas no nosso texto aqui. A primeira pergunta é: o que nós devemos lembrar? Que a resposta está no versículo 17 ao 19. A segunda pergunta é: o que nós devemos fazer? E a resposta está nos versículos 20 e 21. E a terceira pergunta é: como nós devemos lidar com os vacilantes? E a nossa resposta é do versículo 22 ao 23. Vamos em frente então, meus irmãos. O que nós devemos lembrar? O texto do versículo 17 começa dizendo assim: mas vocês, meus amados, meus irmãos, olha a diferença da forma como Judas trata os infiltrados para a forma como ele trata as ovelhas, os seus leitores. Ele fala daqueles homens com tantas ilustrações negativas, e quando ele fala mais vocês, enquanto a vocês, meus amados, aqueles que eram amados por Deus também são amados por Judas. Depois de condenar os falsos mestres, Judas volta a encorajar os seus leitores. Ele volta agora a falar com a igreja. Ele diz: lembrem-se das palavras anteriormente proferidas pelos apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo. Eles diziam a vocês: nos últimos tempos haverá zombadores andando segundo as suas ímpias paixões. Olha o que ele diz: lembrem-se, tragam a memória. Vocês não têm que ser pegos de surpresa. Isso daí já foi falado. Os apóstolos de Cristo já tinham anunciado que esses homens viriam, que viriam zombadores nos últimos tempos. Quando ele usa essa expressão últimos tempos, quando você encontrar essa expressão na Escritura, esse período diz respeito ao período entre a primeira vinda de Cristo e a sua segunda vinda. Então, todo esse período é considerado como últimos tempos, últimos dias, quando você encontrar nas Escrituras. E é notável que, quando nós lemos ali, Atos 20, 29, por exemplo, o apóstolo Paulo disse: eu sei que depois da minha partida, aparecerão no meio de vocês lobos vorazes, que não pouparão o rebanho. Meus irmãos, em 1 Timóteo 4:1, diz assim: ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé, por obedecerem espíritos enganadores e a ensinos de demônios. Essas são algumas vezes que nós encontramos ali os apóstolos já falando a respeito da presença desses homens, desses apóstatas, desses infiltrados. Outros textos poderiam também ser mencionados, como 1 Timóteo 3, do 1 ao 5, 2 Pedro 2, 1, 1 João 2, 18, entre outros. Mas o ponto que Judas está querendo trazer é: lembre-se, isso já foi dito, isso não tem que pegar vocês de surpresa, vocês não devem desanimar por saber que tem esses homens, né? Porque isso já tinha sido avisado para vocês por meio dos apóstolos. Tragam isso à memória. Os apóstolos já tinham predito a presença desses apóstatas. Meus irmãos, não há nada nessa apostasia atual que não poderia ter sido esperado. E o texto prossegue, falando a respeito ainda daqueles apóstatas, daqueles infiltrados. Ele vai dizer o seguinte: o que esses homens promovem? São estes que promovem divisões. Em vez de unir a igreja, eles promovem divisões na igreja. Eles seguem o seu próprio instinto, eles são sensuais, eles não são espirituais, eles não têm o Espírito. Em outras palavras, eles são incrédulos. Romanos 8, 9 diz que se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele.
quando ele diz que eles não têm o Espírito, é isso que ele quer dizer, que eles são incrédulos, eles não pertencem a Cristo. Então, o que esses homens deveriam lembrar, os crentes deveriam lembrar? Das palavras dos apóstolos de Cristo. A palavra deveria servir para adverti-los em relação a essa situação, de forma que eles não fossem pegos de surpresa. Meus irmãos, quem sabe aqui também não fica uma lição para nós. Às vezes algumas pessoas podem ficar frustradas ou serem surpreendidas por não lembrarem de certas advertências que já foram expressas na palavra de Deus. Por exemplo, nós estudamos aqui na igreja, por exemplo, as bem-aventuranças. Vocês lembram? Vocês lembram dessa bem-aventurança que diz assim: bem-aventurados são vocês quando por minha causa os insultarem, os perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vocês. Alegrem-se, exultem, porque grande é a vossa recompensa nos céus, pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. Meus irmãos, se a gente não lembrar dessas palavras, por exemplo, como nós vamos nos sentir quando nós formos insultados porque somos crentes, quando nós formos perseguidos porque cremos em Cristo, quando mentirem a nosso respeito por sermos fiéis à palavra de Deus? Se nós não nos lembrarmos do que já foi dito, pode ser que a gente fique frustrado. Mas a própria Escritura diz que aquele que quiser viver a vida cristã de forma piedosa, piedosamente, será perseguido. Entende? A Escritura, em outras partes, fala sobre um caminho estreito, sobre uma porta estreita, né? Sobre dificuldades. Então, por exemplo, se essas coisas porventura vierem a acontecer, os crentes não devem desanimar ou abandonar sua fé, jamais, mas lembrar que a Escritura já alertou, a Escritura já falou sobre isso. Deu para entender, meus irmãos? E de modo semelhante, naquele contexto, a presença de falsos mestres não deveria frustrar os cristãos naqueles dias, tampouco deveria levá-los a esmorecer na fé. Pelo contrário, eles deveriam lembrar que a palavra já os alertou. Meus irmãos, que aqui fique uma lição também para nós: tomemos cuidado com falsas expectativas, né? Tem pessoas que eu já conheci que já falaram coisas semelhantes, disseram assim: não, eu comecei a ir na igreja, mas eu estou cheio de problemas. E quem te prometeu que você não teria problemas? Quem disse que não seria desse jeito? Jesus disse: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Tem pessoas que criam expectativas que a Escritura não dá. E muitas vezes tem alguns pregadores por aí que ficam ensinando, prometendo aquilo que a palavra de Deus não prometeu. O fato de nós sermos cristãos não quer dizer que nós não vamos ter problemas, enfrentar tempestades, dificuldades nessa vida. No mundo nós teremos a aflição, mas temos que ter bom ânimo, porque Cristo venceu o mundo. O que nos conforta é saber que até mesmo essas aflições e problemas, Deus faz com que nós sejamos moldados conforme o caráter de Cristo, com que todas elas cooperem para o nosso bem. O que nos conforta é saber que até no meio das aflições e dificuldades, o Senhor é Emmanuel, Ele é Deus conosco, Ele está conosco mesmo no momento de dificuldade. O que nos conforta é saber que nós podemos dobrar os joelhos e adentrar no trono da graça, a fim de receber graça, socorro e misericórdia em tempo oportuno. Isso nos conforta. O que nos fortalece nos momentos de dificuldade é saber que ainda que andemos pelo vale da sombra da morte, não tememos mal nenhum, porque o Senhor está conosco. Ele é o nosso bom pastor, Ele é o nosso castelo forte. O que nos conforta é saber que mesmo no momento de aflições e dificuldades e lutas, Ele é como um refúgio, um socorro bem presente na hora da angústia. É isso que nos fortalece. Então, meus irmãos, quanto mais apegados à palavra de Deus nós estivermos, mais fortalecidos nós vamos estar diante das dificuldades
vida. Aqui, nessa vida, nós ainda não estamos nos novos céus e nova terra. Enquanto nós estivermos aqui, nós devemos batalhar. Nós estamos nessa luta, nessa batalha. Nós devemos estar vigilantes, atentos, observando as advertências das Escrituras, observando o que a Escritura diz e a maneira como ela apresenta o mundo para nós. Portanto, não desanimem diante dessas dificuldades, porque o Senhor avisou que elas viriam. Não desanimem, sejam perseverantes. Em segundo lugar, nosso segundo ponto e nossa segunda pergunta aqui é: o que devemos fazer? O que eu e você devemos fazer nessa batalha? O que aqueles irmãos ali deveriam fazer nessa batalha? E ele vai dizer: mas vocês, olha de novo, meus amados, edificando-se na fé santíssima que vocês têm, orando no Espírito, mantenham-se no amor de Deus, esperando a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo, que conduz para a vida eterna. O que nós devemos fazer diante de tudo isso? Uma vez que sabemos da existência de infiltrados, de falsos mestres, e da necessidade de nós batalharmos pela fé, qual deve ser a nossa postura nessa batalha? Meus irmãos, o meio de minimizar a influência desses zombadores é viver de forma proativa como seguidores de Cristo. Isso envolve uma vida fiel ao Evangelho, uma vida dedicada ao Senhor. Nós devemos estar firmados e fortalecidos no Senhor, meus irmãos. E aqui tem um detalhe muito legal que nós observamos nesse texto aqui, fazendo um parêntese. Quando você vai observando o texto, tem cada coisa bela que você encontra. Nesse aqui, nós encontramos ali uma expressão trinitária, uma forma trinitária. Judas fala aqui a respeito de orar no Espírito, no Espírito Santo, a respeito de sermos guardados, manter-nos no amor de Deus, o Pai, e fala a respeito da misericórdia de Cristo. Nós vemos essa expressão trinitária nesse texto de uma forma belíssima, que você pode também considerar com mais calma na sua casa. Mas o ponto em questão, aqui o que nós devemos fazer, observando esse texto, a sentença principal dele aqui é: mantenham-se no amor de Deus. Essa aqui é a sentença principal. É algo que é semelhante ao que nós encontramos em João 15:10, quando diz assim: se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor. Mantenham-se no amor de Deus. Essa é a sentença principal, que é complementada pelos particípios: edificando, orando, esperando. Nós nos mantemos no amor de Deus, edificando-se na fé santíssima que vocês têm. Ou seja, aquele corpo de doutrinas que foi transmitida pelos apóstolos, a sã doutrina. Fiquem firmes nesse fiel ensinamento que já lhe foi transmitido. Continuem progredindo em conhecer a verdade, em firmar-se na verdade, em não negociar a palavra de Deus. Busquem fortalecer-se nisso, serem edificados nessa fé santíssima. Não se desviem para nenhum tipo de ensino falso, ensino que vá contradizer o que vocês já receberam, que é esse corpo de doutrinas entregue pelo Senhor, essa palavra que já lhe foi entregue, esse evangelho importante que vocês têm. Firmem-se nisso. Em segundo lugar, orando no Espírito. Orar no Espírito, meus irmãos, é orar em harmonia com o Espírito Santo. É orar no poder e na força do Espírito Santo. E é bom nós lembrarmos que o Espírito é quem intercede por nós também. Nós temos que estar firmes na sã doutrina, edificando-nos na sã doutrina, na fé santíssima, mas nós também devemos orar, ter vida de oração, clamar a Deus,
constantemente colocar diante do Senhor as nossas vidas, a vida dos nossos irmãos, da nossa igreja local, orar pelas pessoas que ainda não conhecem o Senhor e a quem nós queremos alcançar com o Evangelho, orar por aqueles que estão confusos porque estão ouvindo falsos ensinos, orar simplesmente para adorar a Deus, por Ele ser o nosso Senhor e Salvador, por Ele ser o nosso Criador, por Ele ser digno de glória. Eu pergunto aqui, como anda a sua vida de oração? Como anda a sua comunhão íntima com Deus? Ali com a porta fechada do quarto, você e Ele. Aqui a gente vê as duas coisas são importantes. Edificar-se na fé é importante, mas orar também é muito importante. A gente tem que tomar cuidado para não ter esse desequilíbrio. Não, eu só estudo, eu busco conhecer a doutrina, eu busco estudar, aprender, me firmar na verdade, mas não tem vida de oração. E o contrário também. A pessoa só ora, só clama, só dobra os joelhos e ora, mas nunca abre a Bíblia para ler, não busca conhecer a verdade. As duas coisas são importantes. E em terceiro lugar, esperando a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo, que conduz para a vida eterna. Oh, meus irmãos, nós confiamos, nesse grande dia, nós aguardamos a segunda vinda de Cristo, nós confiamos no Evangelho de Cristo, nós somos salvos não é pelas nossas obras, mas é pela misericórdia de Deus, de ter enviado o seu Filho para morrer por nós, para que nós pudéssemos ter vida com Deus, vida com o Senhor, paz com Deus, é somente por meio de Cristo. A misericórdia de Cristo, por sermos lavados no sangue de Cristo, nós podemos passar a eternidade com Deus. Que coisa maravilhosa, e é nisso que nós mantemos a nossa esperança, nós aguardamos esse dia, nós continuamos caminhando em frente, rumo à cidade celestial, aguardando a vinda do nosso Senhor. Então os crentes devem conservar-se no amor de Deus, crescendo doutrinariamente fortes, perseverando na oração e esperando pela vinda do Senhor. É isso que é esperado de nós, é isso que nós devemos fazer enquanto estamos nessa batalha. E aqui é válido nós considerarmos também um contraste entre o crente e o infiltrado, Enquanto os apóstatas dividem a igreja e deturpam a palavra, o crente é edificado na fé e promove a unidade. Enquanto o apóstata não tem o Espírito, os crentes oram no Espírito, os crentes são selados pelo Espírito, Enquanto o destino dos apóstatas é a condenação, pela misericórdia de Cristo, os crentes caminham para a vida eterna em paz com Deus, pela misericórdia do Senhor, meus irmãos. E aqui eu pergunto para você, para cada um de nós, refletir a respeito da sua própria vida. Como você está nessa batalha? Como você tem se portado nessa batalha? Eu convido você a permanecer firme, a manter-se no amor de Deus. Claro que em última instância é o Senhor que nos guarda, mas o cristão deve estudar a Escritura para crescer na fé e também para poder instruir as outras pessoas. Nós também precisamos, como vimos, ter vida de oração. E eu pergunto como andam essas duas áreas tão importantes da sua vida: a oração e a edificação na palavra. Alguém falou uma frase que eu achei muito interessante e eu trouxe para vocês hoje. Oração sem estudo é presunção, mas estudo sem oração é ateísmo. Oração sem estudo é presunção, mas estudo sem oração é ateísmo. Meus irmãos, pensem nessa frase. Nós precisamos das duas coisas, assim como um pássaro precisa das duas asas para voar. Nós precisamos fixar os nossos olhos em Cristo, aguardando, esperando em suas misericórdias,
que são a causa de não sermos consumidos e nos conduzem para a vida eterna. Por fim, nós chegamos na nossa última pergunta. Como nós devemos lidar com os vacilantes? Como nós devemos lidar com os outros que em algum nível já têm sido afetados por esses falsos ensinos? Aqui nesse texto há um certo debate, certo? Sobre esse texto aqui. Qual é esse debate? Alguns entendem que aqui Judas apresenta duas categorias, dois grupos de pessoas. Outros entendem que ele apresenta três categorias de pessoas, certo? Seguindo o padrão que Judas também utiliza em outras partes desta carta, né? E essa versão que eu trouxe para vocês, essa tradução da Nova Almeida atualizada, ela apresenta claramente essa segunda categoria aqui, né? Que são três categorias de pessoas. Nós vamos observar nesse sentido. Entretanto, isso não vai ser algo assim que vai afetar. Se a pessoa entende que são duas categorias ou três, não vai mudar muita coisa. O ponto é nós estarmos no lado certo, né? Então, estou mais inclinado a entender que são três categorias, conforme Judas utiliza também ao longo da sua carta, muitas vezes essas tríades. Eu penso que mais uma vez é isso que ele faz aqui. E ele diz então, de forma inicial: tenham compaixão de alguns que estão em dúvida. Então essa seria a primeira categoria de pessoas com quem ele vai falar a respeito de como nós devemos lidar. Aqueles que estão em dúvida seriam aquelas pessoas que estavam no estágio inicial da dúvida por causa daquilo que os falsos mestres andavam ensinando. Imagina, aquela pessoa escutou aquele falso ensino, ficou com uma pulga atrás da orelha, mas ele ainda não abraçou aquele ensino por completo, ele não de fato defende aquilo ali, mas ele ficou meio confuso. Aquele ensino deixou ele meio confuso em relação à sua compreensão da doutrina, da fé. É aquele que está na dúvida, porque começou a ouvir aquele tipo de doutrina ali, né, proclamada por meio desses infiltrados, e ele ficou na dúvida. Meus irmãos, se alguém está flertando com falsos ensinos, nós não devemos imediatamente rejeitar essa pessoa, rejeitar os nossos amigos por conta disso, né? Ele não deve ser rejeitado pelos cristãos, pelos amigos cristãos. O que ele deve fazer? O que nós deveríamos fazer? Convidar essa pessoa para tomar um café, quem sabe, né? E conversar com ele em amor cristão. E nós que vamos conversar com ele, devemos conhecer tão bem a nossa fé, a ponto de buscarmos convencê-lo enquanto ele estiver ali hesitando. É isso que a gente deveria fazer, ter compaixão de alguns que estão em dúvida. Quem sabe, olha, o fulano está com dúvida, ficou meio confuso, vamos chamar ele para uma conversa, na boa, em amor, a gente mostrar, olha, irmão, é assim, a Escritura diz isso, aquilo, as coisas não são bem assim. E vocês percebem como é importante a gente cada vez mais ter conhecimento das Escrituras, para a gente saber mostrar, né? Para a gente poder mostrar, olha, não é assim, está errado por isso, por isso e por isso, para nós sabermos da razão da nossa fé. Então a gente tem que se compadecer dessas pessoas, não deixar ele, está na dúvida, vai-te embora, a gente não fala mais com a gente. Não, a gente deve se compadecer e buscar resolver, dirimir essas dúvidas, expondo ali a palavra de Deus. Em segundo lugar, ele fala sobre uma outra categoria: salvem outros, arrebatando-os do fogo. Aqui, meus irmãos, já é uma outra história. Seria aqueles que precisam de uma abordagem mais direta e frontal. Esses já estão no caminho errado e precisam ser tirados de lá. Esse aqui já não é mais só uma dúvida. Eu fiquei na dúvida em relação se é assim mesmo. Não, esse aqui já está caminhando para o fogo. Ele tem que ser tirado desse incêndio, tem que ser tirado de lá.
Você vai ser um instrumento de Deus para salvar ele de lá. Claro que em última instância é Deus quem vai salvar. Mas você pode ir lá e tirá-lo dessa situação, chamá-lo ao arrependimento, mostrar para ele que ele está no caminho errado, que ele precisa, mudar urgentemente, porque esse caminho que ele está seguindo é muito perigoso. Ele já está caminhando e seguindo o caminho de falsos mestres. Isso daí já é algo muito perigoso. João Calvino colocou nos seguintes termos: quando há perigo de incêndio, não hesitamos a arrebatar com violência aquele a quem desejamos salvar, pois não seria suficiente chamar com o sinal do dedo, nem bondosamente estender a mão. A pessoa está lá no fogo, você vai ter que ser firme para tirar ele de lá. É já uma outra abordagem. Aqui eu me lembro quando Deus tirou Ló de Sodoma e Gomorra antes de destruir aquela cidade com fogo. Os anjos foram puxando ele pelo braço, E quem sabe não tem situações que a gente vai ter que fazer isso. Dizer, meu irmão, isso aí é perigoso, está errado. Você está caminhando numa estrada que leva para a condenação. Isso aí já é heresia. Não tem como flertar com isso. Meus irmãos, essa seria a segunda categoria. E a terceira, na conclusão do nosso texto, diz assim: quanto a outros, sejam também compassivos, mas com temor, detestando até a roupa contaminada pela carne. Meus irmãos, em terceiro lugar, Judas menciona aqueles que só se pode ter compaixão no espírito de temor, que são aqueles que disseminam as heresias. São os próprios infiltrados, os falsos mestres. Até a esses a gente tem que mostrar algum nível de compaixão, mas no espírito de temor. Os crentes devem buscar apresentar o Evangelho até mesmo para esses. Entretanto, cuidando atentamente para não serem também tentados, pois eles são perigosos, eles são ardilosos, eles são dissimulados, eles são venenosos, eles falam, quem sabe, coisas inteligentes, com sofismas, com coisas interessantes misturadas com um pouquinho de veneno, que talvez podem parecer fazer sentido. Então, com esses aqui, a gente já, até mesmo a esses, quando a gente for lidar com eles, a gente vai falar do Evangelho, mas com o receio de nós também não sermos contaminados por eles. A gente tem que tomar cuidado. Então, os leitores de Judas tinham que tomar cuidado para não serem eles também contaminados com esses falsos mestres quando fossem lidar com essas pessoas. Meus irmãos, teve uma certa vez que um jovem pensou em sair da igreja porque estava ouvindo, não sei se era na internet ou em algum lugar, começou a ouvir mensagens de um grupo que parecia muito estranho, que falava coisas que claramente se distanciavam seriamente das Escrituras, E esse jovem estava meio que encantado com essas coisas, pensando em largar o cristianismo, largar a fé cristã que ele recebeu, para seguir por esse caminho. Pela misericórdia de Deus, o Senhor usou ali os seus pastores para mostrarem a ele a palavra, mostrarem que ele estava indo por um caminho perigoso, E esse jovem, pela graça de Deus, se arrependeu, e não seguiu esse caminho. E depois ele veio agradecer, dizendo: muito obrigado por vocês terem me alertado a não seguir. Hoje eu vejo, parece que eu estava cego, mas hoje eu vejo o perigo que eu estava seguindo. Quem sabe não tem pessoas perto de você que estão numa situação semelhante, e você pode ser um instrumento de Deus para tirar essa pessoa desse caminho perigoso. Meus irmãos, aqui nós precisamos pensar: você se preocupa em alcançar outros para Cristo? Você chama, por exemplo, os seus amigos para vir à igreja,
ouvir a palavra de Deus? Você busca investir na vida de outras pessoas? Ou você simplesmente está confortável? Eu já sou crente, eu estou aqui na igreja mesmo, está tranquilo. Se preocupe com os outros, tenha compaixão daqueles que estão sendo enganados. Seja um instrumento de Deus para arrebatar alguns do fogo. Busque conhecer a palavra para você ajudar, quem sabe convencer alguns do erro e se afastar disso. E com alguns outros, que você, até mesmo com esse você vai falar, mas tome cuidado para você também não ser afetado pelo seu falso ensino, pelo seu comportamento pecaminoso. Você tem que detestar as coisas perversas que eles fazem, mas ainda assim pregar para essas pessoas para que se arrependam e voltem-se para Cristo, né? Meus irmãos, vocês estão firmados na palavra a ponto de saberem dar razão da sua fé para outros. Você consegue discernir o que é bíblico, o que não é, um ensino que é verdadeiro para um ensino que é venenoso, que é falso, que é perverso. Você consegue identificar o falso ensino. Meu irmão, firme-se na verdade e busque compartilhar o evangelho com outros. Pense na sua situação, no seu contexto, em quem você pode começar a investir. Pode ser até um parente seu. Quem você está pensando agora? Começa a orar por essa pessoa e observar as oportunidades que você tem de, quem sabe, compartilhar a palavra de Deus, marcar um cafezinho na sua casa, começar a ler a Bíblia juntos, ou trazer num culto para essa pessoa vir ser exposta à palavra de Deus. Dá um livrinho para aquela pessoa, entrega uma Bíblia, manda um vídeo, um versículo no celular. O que é que você pode começar a fazer para encorajar alguém para caminhar na fé, para participar, né, das reuniões da sua igreja local, visitar aqui a escola bíblica dominical, ou trazendo um culto, uma reunião de oração, ou no culto de domingo? A gente não pode simplesmente estar confortável e pensar só na gente e deixar os outros para lá, sabendo que eles estão enganados e muitos caminhando para o fogo. Firme-se na verdade, meus irmãos, proclame a verdade, meus irmãos. É atribuída a Charles Haddon Spurgeon a seguinte frase: se os pecadores serão condenados, que pelo menos pulem para o inferno, passando por cima de nossos corpos. Se perecerem, que pereçam com os nossos braços e mãos, tocando os seus joelhos, implorando que fiquem. Se o inferno tiver de ser cheio, pelo menos que seja cheio apesar de nossos esforços, e que ninguém entre ali sem estar avisado e sem que se tenha intercedido por essa pessoa. Vamos proclamar o evangelho, meus irmãos. Vamos proclamar, vamos falar de Cristo. Essa missão é para a sua igreja. Nós não vamos evangelizar na glória, é aqui. A batalha é agora, meus irmãos. Não é no novos céus, nova terra que você vai ir atrás do perdido. É aqui. O tempo é agora. O momento da igreja ir pregar o evangelho, fazer discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando tudo que o Senhor orientou, ordenou. É agora, meus irmãos. E a nossa vida, passa voando. Um dia eu estava aqui como um jovem, meus irmãos, aí nessa garagem, um jovem, falando para jovens com essa porta aberta, né? Nem sabia muito o que ia acontecer no futuro. Hoje eu estou casado, tenho filhos, a nossa igreja já está começando uma congregação, vamos sair daqui para um outro prédio. Eu já não tenho mais talvez aquele mesmo pique, minhas costas já doem. Daqui a pouco, meus irmãos, eu vou ficar velho, ou o Senhor Jesus vai voltar, ou eu vou morrer. Isso passa muito rápido, é voando, é voando, é voando. Então, meus irmãos, enquanto vocês têm forças, enquanto vocês têm gás, ânimo, preguem o evangelho.
Se envolvam na obra de Deus, gastem os seus dias, as suas forças, a sua criatividade, seus recursos, para servir a Deus, para a glória do nome dEle, porque Ele é digno, meus irmãos. Ele é digno de ser louvado, Ele é digno da nossa entrega, Ele é digno de nós entregarmos as nossas vidas para servi-lo. Ele é digno de que nós não nos envergonhemos do Evangelho, mas falemos de Cristo com ousadia e com fervor para os outros. Ele é digno. Gaste a sua vida para servi-lo, para a glória dEle. Viva para a eternidade, viva com propósitos eternos. Vá atrás do perdido, fale de Cristo, se envolva com a sua igreja local. Deixe de ser um cristão apático. Não seja apático. Está ali no domingo, mas está só o corpo, não participa, não se envolve com nada, sabe? Seja fervoroso no serviço a Deus. Aproxime-se do Senhor, aproxime-se de tudo aquilo que te aproxima de Deus e te distancia de tudo que te distancia dele. Às vezes a pessoa passa a semana inteira sem ler a Bíblia, sem orar, sem meditar nas coisas espirituais, sem ter comunhão com Deus, sem ler um bom livro edificante, fica alimentando a sua mente com um monte de coisas triviais, aí não sabe por quê, acha chato vir para a escola bíblica dominical, acha chato, o culto parece que não passa, sabe, você está alimentando a sua cabeça com um monte de coisa, e não para meditar na lei do Senhor, dia e noite, como o salmista faz. Quando você buscar se aproximar cada vez mais do Senhor, o culto vai ser mais deleitoso, o momento de louvor vai ser até mesmo mais gratificante para você, porque você não vai simplesmente estar cantando, porque tem que cantar, porque tem uma letra aqui na tela, porque você quer louvar a Deus com os seus lábios, e a igreja toda unida, cantando e louvando as maravilhas do Senhor, entoando a grandeza de Deus, que o culto seja algo vibrante, seja algo maravilhoso, que seja algo para o nosso refrigério e para a glória de Deus, meus irmãos. Que o dia do Senhor seja o dia mais alegre na nossa agenda. Que o culto seja algo maravilhoso para nós, meus irmãos. Vamos pensar como nós temos andado e vivido. Por fim, vamos lembrar. O que devemos lembrar? Que a palavra já alertou sobre eles. Não devemos nos surpreender, mas nos preparar para a batalha. Em segundo lugar, o que devemos fazer? Devemos nos manter no amor de Deus, edificando-nos na fé, orando no Espírito, esperando a misericórdia do nosso Senhor Jesus Cristo. Em terceiro lugar, como devemos lidar com os vacilantes? Devemos ter compaixão daqueles que estão na dúvida, salvar do fogo os que estão sendo comprometidos com a mentira e compadecer-se com temor dos que promovem o engano, detestando a sua impiedade. Para finalizar, eu pergunto, em que situação você se encontra hoje? Você de fato tem um espírito? Você é um cristão comprometido? Você está confuso em relação a falsos ensinos hoje? Ou você até mesmo pode ter sido um desses zombadores? Em todos os casos, voltem-se todos para Cristo. Somente por meio de sua misericórdia, nós temos paz com Deus e vida eterna. Se você é um crente, comprometa-se cada vez mais com a verdade. Batalhe pela fé e seja um instrumento nas mãos de Deus para resgatar outros do fogo do inferno. Oremos. Santo Deus e Pai, te agradeço pela Tua palavra, Senhor. Na Tua palavra, Senhor, nos instrui, nos ensina, nos admoesta. Pai, ajuda-nos, Senhor, a estarmos firmados no Senhor nessa batalha e viver para a Tua glória, Senhor. Enche-nos do Teu Espírito, desperta o Teu povo, desperta a Tua igreja, Senhor, para orar, para ser edificada na palavra, para proclamar o Teu Evangelho, para aguardar a vinda de Cristo. Ajuda-nos, Senhor,
a manusearmos bem a espada do Espírito, que é a Tua palavra, para anunciá-la a outros, para defender a verdade, para pregar o Evangelho e confrontar o erro.